Eu tenho certeza do que vi naquela madrugada. A gente estava voltando de um passeio. Já devia passar das 3 da manhã. A estrada estava praticamente vazia. Aquele silêncio típico de interior, onde o som do motor do carro parece alto demais. No começo eu achei que era só impressão, mas alguma coisa vinha atrás da gente. Não era um carro, não tinha farol, não tinha barulho de motor. Amor, tem alguma coisa seguindo a gente. Ele não respondeu na hora. Só ficou olhando pelo retrovisor, sério. Foi aí que eu percebi que ele também tinha visto. A silhueta aparecia e sumia na escuridão. Às vezes parecia correr na beira da estrada, às vezes mais próxima, rápida demais para qualquer animal comum. Tinha momentos em que eu jurava que aquilo estava em 2 patas. Eu pedi para ele ir mais devagar. Eu queria ver melhor, queria entender o que era aquilo. Mas ele não diminuiu. Pelo contrário. Não olha para trás. A voz dele saiu diferente, tensa. Foi quando eu vi de novo, mais perto. Os olhos refletiram na luz traseira do carro por 1 segundo. 2 pontos avermelhados, baixos demais para um homem, altos demais para um animal comum. Aquilo estava correndo atrás da gente e estava alcançando. Ele pisou fundo. O carro começou a tremer na estrada e eu só conseguia olhar pelo vidro lateral tentando enxergar alguma coisa. Em um momento, eu tive a nítida sensação de que aquilo estava ao lado do carro, acompanhando. Aí, do nada, surgiu um caminhão no sentido contrário. Farol alto. Luz forte rasgando a escuridão. Naquele instante, a coisa sumiu. Simplesmente sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Ele não falou nada. Nem eu. O resto do caminho foi em silêncio absoluto. Quando chegamos em casa, eu nunca vi ele agir daquele jeito. Ele entrou com o carro direto na garagem, sem nem esperar o portão abrir totalmente. Foi tudo num impulso, quase batendo. Trancou o portão, apagou as luzes e ficou parado, escutando. Eu ainda tentei rir, quebrar o clima, mas no fundo, eu sabia. Aquilo não era coisa da nossa cabeça. E até hoje, quando lembro daquela madrugada, o que mais me incomoda não é o que eu vi. É o fato de que, por alguns segundos, aquilo quase alcançou a gente. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos, no Maine, perto da fronteira com o Canadá. Pouca gente no Brasil conhece aquele lugar de verdade. Quando falam dos Estados Unidos, pensam em Nova York, Miami, Los Angeles. Mas o Maine é outra coisa. Muito mato, muita estrada vazia, muita casa isolada e um frio que parece entrar no osso. Eu morava no interior do estado e trabalhava numa fazenda. Minha casa ficava dentro da propriedade, mas afastada da sede. Era uma casinha simples, de 2 andares, de onde dava para ver o pasto do gado e, um pouco além, uma linha escura de árvores que parecia nunca acabar. Na época, eu não sabia de quase nada sobre a região. Só fui descobrir depois que ali existiam muitas histórias sobre avistamentos estranhos, coisas que o pessoal evitava comentar com quem era de fora. Naquela noite, eu tinha terminado o trabalho tarde. Me despedi do pessoal, voltei para casa, comi alguma coisa rápida e fui dormir. Era um lugar tão pacífico que eu tinha o costume de deixar algumas janelas abertas. No máximo, eu acordava com uma vaca parada no quintal, olhando para dentro de casa como se tivesse se perdido. Mas naquela madrugada foi diferente. Devia ser por volta das 3 da manhã quando eu acordei de uma vez, assustado, como se alguém tivesse me chamado bem perto do ouvido. Eu estava encharcado de suor. Fiquei alguns segundos parado na cama, tentando entender o que tinha acontecido. A casa estava em silêncio. Silêncio demais. Desci para a cozinha para beber água. Peguei um copo, enchi na pia e por algum motivo olhei pela janela. Foi aí que eu vi. Lá fora, perto do pasto,
havia 2 bichos enormes. Eu digo bichos porque até hoje não sei que outra palavra usar. Eles eram grandes demais para serem lobos e se moviam de um jeito errado. A parte de trás do corpo parecia mais alta que a da frente, como se tivesse uma deformidade. Um deles estava apoiado nas patas traseiras, parado, olhando na direção da casa. Eu vi os olhos vermelhos. Não era reflexo de lanterna, nem farol, nem nada disso. Eram 2 pontos vermelhos, fixos, vivos, me encarando no escuro. O focinho era alongado, o corpo coberto por um pelo escuro e grosso. E havia alguma coisa naquela postura que não parecia animal, parecia intenção. O susto foi tão grande que o copo escapou da minha mão e se quebrou no chão. O barulho pareceu acordar o mundo. Os 2 viraram a cabeça ao mesmo tempo e começaram a vir na direção da casa. Eu corri para trancar as portas, fechei a janela da cozinha, depois a da sala e subi tropeçando os degraus para fechar do quarto. Quando cheguei lá, vi que eles já estavam no quintal. Não corriam como cachorro, não corriam como lobo. Eles vinham num trote pesado, baixo, silencioso demais pro tamanho que tinham. A primeira coisa que pensei foi na minha Winchester. A segunda foi que ela estava na caminhonete, do lado de fora. Eu tranquei a porta do quarto e fiquei parado, sem saber o que fazer. O coração batia tão forte que parecia que a casa inteira ouvia. Então, começaram os barulhos. Primeiro, passos ao redor da casa. Depois, arranhões nas paredes. Depois, um impacto forte na porta da frente, como se alguma coisa tivesse se jogando contra ela. Eu ouvi um rosnado baixo, comprido, vindo de baixo. Não era um rugido, não era um uivo. Era como se aquilo estivesse respirando com raiva. Um deles subiu no telhado da varanda. Eu ouvi as telhas rangendo. Passos pesados passaram devagar por cima da madeira até parar do lado da janela do meu quarto. Eu fiquei imóvel. Do outro lado do vidro, alguma coisa respirava. Uma respiração funda, molhada, irregular. E junto dela veio o cheiro. Um cheiro horrível. Bicho molhado, terra podre, sangue velho. Era tão forte que me deu ânsia. A janela tremeu. Uma garra passou pelo lado de fora, arranhando a madeira. Eu entendi, naquele momento, que o quarto não era seguro. Saí de lá agachado, quase me arrastando, e corri pro banheiro. Tranquei a porta, entrei dentro da banheira e fiquei deitado ali, segurando uma tesoura com as 2 mãos. Era ridículo. Uma tesoura. Mas era tudo que eu tinha. Eles ficaram rodeando a casa por horas. Eu ouvia as patas no assoalho da varanda, o peso subindo e descendo, as paredes sendo arranhadas, a porta rangendo quando forçavam por fora. De vez em quando, um deles uivava, mas não era como nos filmes. Era mais baixo, mais rouco. Parecia uma pessoa tentando imitar um animal e falhando de propósito. E o pior é que em certos momentos, eles paravam. Tudo ficava em silêncio. Eu prendia a respiração. E então vinha aquele som de novo. A respiração. Como se um deles estivesse encostado na porta do banheiro, só esperando eu abrir. Eu não dormi. Não pisquei direito. Passei o resto da madrugada deitado naquela banheira, com a tesoura apontada para a porta, rezando sem lembrar oração nenhuma direito. Quando amanheceu, os sons pararam. Mesmo assim, demorei muito para sair. Primeiro abri a porta do banheiro só uma fresta. Depois desci devagar, segurando a tesoura como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa. A casa estava destruída por fora. A porta da frente tinha marcas fundas. A madeira das janelas estava arranhada. A varanda parecia ter sido pisoteada por um animal pesado. Havia barro nas paredes e um cheiro ruim ainda parado no ar. Pouco depois, Simas, um dos mexicanos que trabalhava comigo, chegou para o serviço.
Ele mal se aproximou da casa e já parou. Olhou ao redor, sentiu o cheiro. O rosto dele mudou na hora. Ele fez o sinal da cruz e começou a rezar em espanhol, baixo, rápido, como quem já sabia exatamente o que tinha passado por ali. Foi só depois daquele dia que começaram a me contar as histórias. Disseram que o Maine tinha muitos relatos antigos, que nas áreas mais afastadas, perto das matas e da fronteira, algumas pessoas viam coisas que não deveriam estar ali. Coisas grandes demais para serem lobos, inteligentes demais para serem animais. Eu não sei o que eram, mas sei o que vi. Depois daquela noite, nunca mais deixei minha arma na caminhonete. Nunca mais dormi com portas ou janelas abertas. E aquela não foi a última vez. Ainda vi aquelas coisas mais 4 vezes. E por pior que tenha sido a primeira, as outras foram ainda mais assustadoras. Seu Agenor nunca foi homem de se assustar fácil. Nasceu e se criou no mato, desses que conhecem o barulho do vento mudando antes da chuva chegar, que sabem diferenciar um bicho de outro só pelo jeito de pisar na terra. Já tinha visto de tudo: onça rondando criação, cobra dentro de casa, até gente pior que bicho. Mas naquela noite, aquilo não era coisa que ele conseguisse explicar. Ele contava que era numa quarta-feira, lua cheia, mas encoberta por nuvem, o que segundo ele era pior. Lua escondida não ilumina, só vigia, dizia. Tinha ido fechar o galinheiro mais tarde que o normal. As galinhas estavam inquietas, empoleiradas, fazendo um barulho estranho, como se tivessem sentindo alguma coisa antes dele. O cachorro, o velho Brutus, não latia, só rosnava baixo, com o rabo entre as pernas. E isso já era errado. Seu Agenor pegou a espingarda, mais por costume do que por medo, e foi andando devagar pelo terreiro. A terra estava úmida e o silêncio pesado. Não era silêncio de noite comum. Era ausência de tudo. Nem grilo, nem sapo, nem vento. Aí ele ouviu um passo. Não era de gente, não era de cavalo. Era irregular. Como se algo grande tentasse andar em 2 patas, mas não tivesse nascido para isso. Ele parou. "Quem tá aí?" gritou, mais para testar a própria coragem do que esperando resposta. Nada. Mas o mato, lá no fundo da cerca, se mexeu. Devagar. Seu Agenor dizia que o corpo dele travou, mas o olho não. E foi aí que ele viu. Primeiro o brilho. 2 pontos amarelados, baixos demais para serem olhos de gente, altos demais para serem de bicho comum. O Brutus começou a choramingar. E então, aquilo levantou, devagar, como se tivesse se erguendo do chão. O barulho dos ossos estalando foi o que mais ficou na cabeça dele. Não era só um bicho ficando em pé. Era como se estivesse mudando de forma, ali, na frente dele. Alto, magro, comprido demais. O focinho apareceu depois, alongado, respirando pesado, soltando um vapor quente no frio da noite. O cheiro, segundo seu Agenor, era de coisa podre, misturado com ferro, sangue velho. Ele não pensou. Atirou. O tiro ecoou seco no mato. Acertou. Ele tinha certeza que acertou. Mas a coisa não caiu. Só virou a cabeça devagar, como se o tiro tivesse sido nada. E aí, pela primeira vez, ele viu direito o olho daquilo. Não era só bicho. Tinha alguma coisa ali, entendendo ele, sabendo quem ele era. E aí veio o som. Não foi um uivo. Foi quase uma risada. Baixa, rouca, errada. Seu Agenor recuou um passo.
E foi aí que ele percebeu uma coisa